É nosso convidado esta tarde o comentador da RTP de Política Nacional, é o jornalista Ricardo Jorge Pinto. Obrigado, Ricardo. Olá, boa tarde. Ao 13h16. Temos aqui Governo e PS em guerra aberta com o Governador do Banco de Portugal, tendo em conta o estatuto especial, quer do Governador, quer da instituição. Carlos Costa só sairá, se quiser, pelo próprio pé. Pelo próprio pé. O regulamento aí é absolutamente inflexível relativamente àquilo que é a proteção que dá a quem ocupa esse cargo. Diz que apenas perante graves irregularidades, do ponto de vista pessoal, é que Carlos Costa seria obrigado a sair. Isto é, nem sequer por aquilo que poderia ser uma má conduta na condução das suas funções no Banco de Portugal, ele poderia ser afastado. Só se eventualmente se viesse a descobrir alguma coisa grave do ponto de vista da sua condução pessoal, eventualmente em negócios que ele teria paralelamente, é que poderia haver uma situação de afastamento. Caso contrário, e aliás António Costa, Primeiro-Ministro, já o reconheceu, há uma independência que separa claramente aquilo que é a atividade do Governo relativamente ao regulador, que é o Banco de Portugal. O que a lei diz é que só pode ser demitido se deixar de preencher os requisitos para a função ou tiver cometido falta grave. Isto aponta claramente e apenas para questões de comportamento pessoal. De comportamento pessoal. Problemas com a lei, por exemplo. Exatamente, o que é compreensível, isto é, para manter essa independência não se poderia agora avaliar aquilo que seria uma má conduta na execução das suas próprias tarefas, porque isso imediatamente tornaria vulnerável esse cargo. A estratégia do Primeiro-Ministro, do Governo em geral, ainda ontem ouvimos, por exemplo, também Jorge Coelho, que é uma figura influente no PS, além de Carlos César, a pressionar uma decisão e a criticar o comportamento de Carlos Costa. A estratégia é claramente de desgaste para que ele se sinta incomodado e saia. Conhecendo Carlos Costa como conheces, achas que ele vai resistir até ao final e não sairá pelo próprio pé? Pois, não sei responder essa pergunta. Daquilo que nós conhecemos dele, ele certamente se sentirá motivado para permanecer no cargo e quanto mais ele for empurrado, mais se sentirá legitimado para ficar. A verdade é que nós não sabemos que outras variáveis há no jogo e isso permite-me colocar-te aqui o pano de fundo desta polémica. É que, na verdade, de todos os lados, isto é uma elaborada coreografia política. Isto é, estes ataques, tu agora muito bem mencionaste, do Partido Socialista, não se destinam apenas a tentar fragilizar a posição de António Costa. Destinam-se também a agradar aos partidos que neste momento apoiam o executivo de António Costa, ou seja, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista, que há muito tempo têm vindo a fazer reparos de forma muito assertiva contra a atuação de Carlos Costa. Há pouco ouvimos Catarina Martins, que vai mais longe que o Governo a pedir claramente a demissão de Carlos Costa. António Costa está neste momento a jogar em muitos tabuleiros e ele tem que ter uma enorme habilidade política para poder equilibrar todo este jogo que está neste momento em cima da mesa, em particular nas vésperas de uma discussão do Orçamento de Estado, que percebeu desde o início não é fácil para o atual Primeiro-Ministro. E, portanto, para que os partidos à sua esquerda façam algumas cedências, e nós ainda recentemente soubemos de algumas que estão a ser feitas, nomeadamente em medidas que estão agora a ser introduzidas no Orçamento de Estado, é preciso que António Costa abra mão de algumas áreas onde bloquistas e comunistas são mais intransigentes, até porque têm também um eleitorado que não podem, neste momento, descurar. E, portanto, esta questão da atitude de Carlos Costa é uma questão que é muito cara aos bloquistas e aos comunistas e seria até estranho que o Partido Socialista neste momento não pusesse um pouco as garras de fora relativamente a esta atitude. Com uma outra vantagem que também faz parte desta coreografia, é que, na verdade, Carlos Costa foi muito conotado com o executivo de Pedro Passos Coelho. Acusado até de ter facilitado em circunstâncias muito particulares, nomeadamente no caso Banif, que deixou arrastado durante 3 anos e depois exigiu uma solução ao Governo em 15 dias. E no caso BES, onde ele serviu até, a certa altura, de bode expiatório de alguma atitude um pouco mais condescendente do executivo de Pedro Passos Coelho. É precisamente no caso BES que há aqui a principal acusação do Governo e dos partidos da oposição relativamente à lentidão do Banco de Portugal para aceitar uma solução que estará encontrada nesta altura. Estas pessoas já podiam ter tido o seu caso solucionado se houvesse vontade do Banco de Portugal ou ainda não chegámos a este ponto?
Eu fico com a sensação que sim. Aliás, quase todos estamos com a sensação de que o Banco de Portugal está a ser uma de duas coisas. Ou excessivamente cauteloso, e eventualmente tem razões para essas cautelas, ou então demasiado intransigente naquilo que é a posição relativamente a esta matéria. Do ponto de vista político, para António Costa, Primeiro-Ministro, é natural que ele esteja a pressionar para que haja uma solução mais rápida relativamente a esses chamados lesados do BES, que na verdade, eu acho que nós jornalistas aí somos um bocadinho desleixados. Aquilo a que estamos a chamar lesados do BES é um pacote que mete muita coisa diferente, mete desde os grandes investidores de fundos financeiros, que agora, com a decisão do Banco de Portugal, passaram também a estar incluídos no chamado Banco Mau, até aos pequenos investidores, que eventualmente poderão ter sido enganados ao comprar à volta de 2.040 pessoas, 400 milhões de euros, sim, grosso modo, mais de 400 desses milhões pequenos, de euros. Mas agora há também os lesados de grande dimensão. Mas isto para dizer que António Costa tem que salvar a face perante eles. Isto é, fez-lhes promessas muito assertivas na altura da campanha eleitoral relativamente à resolução deste problema, encontrou até uma solução política para o problema e agora está a esbarrar contra aquilo que é a tal lentidão processual do Banco de Portugal. Ricardo Jorge Pinto, ouvimos há pouco aquilo que se esperava, Carlos César, a fazer aqui uma clarificação, dizendo que o PS não quer controlar o Banco de Portugal, mas tem legitimidade para exigir soluções rápidas ao Governador. Tem? Tem, claro que tem. Embora, na verdade, depois tudo dependa da leitura que se faz das palavras que têm sido proferidas, porque aquilo que a oposição à direita está a ler é muito idêntico àquilo que, na altura, o Partido Socialista, como oposição, fazia de críticas a Pedro Passos Coelho relativamente ao Tribunal Constitucional. Isto é, tudo depende daquilo que é o peso e a medida das críticas que são feitas e as palavras que são utilizadas. Há, dentro do PSD, quem considera que, com estas palavras, António Costa está a fragilizar a posição do Banco de Portugal externamente. Isto é, numa altura em que Portugal tem que mostrar estabilidade ao nível das suas contas e também ao nível das suas instituições e do relacionamento institucional. E principalmente do sistema financeiro, que está fragilizado. Do sistema financeiro, que está fragilizado não apenas dentro de portas, mas fora de portas, o que dá uma atenção acrescida a quem está do exterior a olhar para o caso português. Declarações como estas podem dar a ideia de que em Portugal há alguma instabilidade que pode, de alguma forma, fragilizar a posição de Portugal relativamente aos seus parceiros. E pode abrir uma parceiros. guerra com o Banco Central Europeu, que em nenhuma circunstância retirará o apoio a Carlos Costa, defendendo a independência dos bancos centrais? Tocaste agora, quanto a mim, no ponto crucial. É porque, na verdade, e esse era o seguimento da minha linha de raciocínio, o problema não está na Comissão Europeia, o problema não está nos Estados-membros da União Europeia, está no Banco Central Europeu, que, na verdade, passou a ser, sobretudo agora, o grande regulador dos bancos e que tem debaixo da sua alçada exatamente o Banco de Portugal. Isto é, cada vez que se faz uma crítica ao Banco de Portugal, está-se a fazer uma crítica ao Banco Central Europeu, que toma os bancos centrais de cada um dos países como uma espécie de membros do seu núcleo central. E isso, de alguma maneira, pode ficar aqui também em causa. Agora, a verdade é que, da mesma maneira que me pareceu, na altura, que Pedro Passos Coelho não estava a afrontar o Tribunal Constitucional, estava apenas a referir algumas críticas relativamente a decisões que o Tribunal tomava, também não me parecem excessivas estas referências que o governo de António Costa faz àquilo que é o comportamento do governador do Banco de Portugal, ou até melhor, do Banco de Portugal no seu todo, porque aí António Costa tem tido o cuidado de não nomear pessoalmente o governador e de falar daquilo que é a atitude... Que se dá a dirigir, obviamente, à pessoa que lidera o Banco de Portugal. Há pouco falávamos da questão da solução que terá sido encontrada, da qual conhecemos muito pouco por nós. Aqui a grande questão é saber quem paga. Quem é que vai pagar a estas pessoas que foram usadas? É o Estado? É o Fundo de Resolução? É o novo banco? Para onde é que apontará a tal solução encontrada? Tendo em conta o passado que nós conhecemos, percebemos que a conta nos vai parar às mãos, à tua, à minha, aos contribuintes, porque a verdade é que o Fundo de Resolução foi fortemente esvaziado, está neste momento debaixo de muitas pressões e, sobretudo, está a ser muito solicitado em muitas frentes e, portanto, dificilmente este Fundo de Resolução terá capacidade para acudir a situações como estas. E, portanto, a solução, que de resto o António Costa nunca escondeu, é de haver uma participação mais efetiva do Estado português
português relativamente a esta matéria, considerando que há ali razão justificativa para esse esforço acrescido. Falta é saber qual é o dano que isso causa nas contas públicas e nas metas do déficit que vão ter que ser cumpridas de forma cada vez mais estrita. Quando conhecermos esse plano, porque nós não sabemos também, por isso é que eu há pouco punha aqueles dois cenários, ou há realmente uma grande intransigência do Banco de Portugal, ou há apenas uma cautela sensata relativamente a um plano que o Governador pode considerar que não é, neste momento, o plano mais adequado. Usando um pouco a expressão gato escaldado de água fria tem medo. Este mal-estar do Governador do Banco de Portugal com o Governo é insanável, porque há incidentes que vêm de longe. Há a questão de Sérgio Monteiro, escolhido para vender o novo banco com um contrato milionário, há a questão do BES, há a questão da resolução do Banif, ou seja, há aqui claramente um choque frontal em termos daquilo que é a estratégia. O Governo não concorda com o Governador também não concorda com o Governo, e, portanto, como é que vai acabar tudo isto? Pois, das duas uma, ou realmente Carlos Costa percebe que naquilo que é o relacionamento institucional com o organismo, com a organização que tem verdadeiramente capacidade de interferência, que é o Governo, e, portanto, afasta-se discretamente, deixando ao Governo a possibilidade de executar uma série de medidas com as quais ele aparentemente não está de acordo, ou então faz aqui um fim-capé e teremos continuamente uma atitude de afrontamento que me parece não beneficia ninguém. Agora, o teu diagnóstico parece-me completamente correto, isto é, este não é um caso que agora tenha caído do céu, é apenas a sequência do lastro de uma série de incidentes sobre os quais o Partido Socialista, reconheça-se, tem sido coerente, nomeadamente quando Maria Luísa Albuquerque reconduziu Carlos Costa no seu cargo, houve quem, dentro do Partido Socialista, dissesse claramente que se estava a cometer um erro, tendo em conta a incapacidade de Carlos Costa de dar solução a problemas que estavam a afetar aquilo que era o normal funcionamento do sistema financeiro. Há um novo protagonista que vai chegar, chama-se Marcelo Rebelo de Sousa, que na campanha eleitoral deu claramente apoio ao Governo relativamente à estratégia e às críticas até que fez a Carlos Costa. Não se prevê que o Presidente da República vai entrar em confronto com o Governador do Banco de Portugal. Vai ser um mediador, vai ser uma pessoa que vai tentar encontrar aqui uma situação de compromisso, umas tréguas que parecem impossíveis? Idealmente. O Presidente da República tem, quanto a mim, aí exatamente essa função. Cavaco Silva referia-se muitas vezes àquilo que era o trabalho de bastidores e queixava-se de que a sua popularidade, de alguma maneira, refletia aquilo que era a invisibilidade do seu trabalho por detrás das cortinas. Esse trabalho parece-me absolutamente essencial. No caso de Cavaco Silva, relativamente a esta matéria, parece não ter dado grandes frutos. Vamos ver agora se Marcelo terá aí alguma capacidade de conciliar aquilo que neste momento parece inconciliável. Como tu disseste, Marcelo pôs-se desde o primeiro momento ao lado do Governo naquilo que era a análise relativamente ao comportamento do Banco de Portugal, mas também nunca fez nenhuma crítica direta a Carlos Costa e, portanto, não seria natural e até de resto seria inócuo que Marcelo Rebelo de Sousa viesse agora tentar ter alguma interferência direta, nomeadamente tentando afastar o Governador. Tenho quase certeza que ele defendeu que Carlos Costa não deveria ter sido reconduzido. Não deveria ter sido reconduzido. Não ter condições. O caminho no futuro será, tal como defende o PS, retirar aos bancos centrais dos países o poder de resolução de bancos? Penso que sim. E cada vez mais, como há pouco dizia, o Banco Central Europeu é que será o verdadeiro regulador e os bancos nacionais terão cada vez menos capacidade de controlo. Não sei exatamente se isso é positivo ou é negativo, não tenho sequer competência para fazer essa análise. Parece-me que, do ponto de vista político, isso de alguma forma fragiliza aquilo que é a autonomia e também até a capacidade de interferência dos governos de cada um desses países. Ricardo Jorge Pinto, obrigado.